aquele abraço, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. E eu sempre lembro que as lives feitas aqui no Instagram, elas são colocadas no nosso canal definitivo do YouTube, no canal que não é Antônio Tilemon. No canal do YouTube é Papo com Tilé, o nome do programa que foi sucesso na Rádio Metrópole e que nós trouxemos aqui para fazer em lives desde o dia 5 de maio. Já ultrapassamos a marca de 100 lives e vamos aí levando, trazendo sempre personalidades que sejam de interesse, que tragam conteúdo. Eu sempre me preocupo muito com conteúdo. Eu não me preocupo se tem 10 pessoas vendo, se tem 50, se tem 100, se tem 200, se tem 500, se tem 1000. Eu não me preocupo com a quantidade. Eu me preocupo em oferecer a essas pessoas que estão nos vendo qualidade, conteúdo, né? Então, é por isso que eu procuro assim, convidar pessoas que tenham relevância, que tenham peso para falar sobre o assunto, sobre o tema que eu combino com o convidado, né? Paulo Roberto Sampaio, um grande jornalista, referência na imprensa da Bahia, diretor de redação da Tribuna da Bahia, por muitos anos faz jornalismo aqui. E as nossas lives, Paulo, ela tem como ideia, como ponto inicial, assim, de falar sobre a carreira do convidado, né? Nós falamos aqui sobre a carreira do convidado, sobre desde quando ele entrou até os dias de hoje. E eu acho que você deve ter uma história muito bacana para contar, né? Uma história rica do jornalismo da Bahia. Um prazer muito grande, viu, Paulo? Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Boa noite, Tilé. É uma alegria grande, tenho certeza, me sinto honrado com essa oportunidade. Espero que a voz não atrapalhe esse nosso bate-papo. E, na medida do possível, vamos relembrar um pouco do que foi esses 50 anos de jornalismo que eu estou completando, acabei de completar, né? E que comecei no rádio, né? Que tenho muita alegria de dizer isso, porque foi uma escola importante. E daí migrei para a imprensa escrita, no caso da Tribuna e do Globo, onde tivemos boas experiências e continuamos a ter. Uhum. Paulo, você falou que iniciou no rádio, em que rádio e em que ano? Rapaz, o ano exato, 1969, na famosa equipe de Zé Ataíde e França Teixeira, né? Era uma equipe que revelava valores e era uma equipe que fazia um esporte diferenciado. Eu, por acaso, recebi de um amigo comum, nosso Mário Freitas, uma publicação da época e que citava alguns nomes que integravam a imprensa naquele período, a imprensa esportiva. E no caso da Rádio Cultura, lá estava Zé Ataíde, Virgílio Edilício, França Teixeira, Gilson Ney, e em outros veículos também, na sociedade, nosso Djalma Costa Lino, veteraníssimo, mas querido amigo, né, Celso Silvio Mendes, ainda na sociedade, o Edson Almeida, na Itapuã, Cristóvão Rodrigues, na Aratu, Nilton Nogueira, e por aí fomos tocando e estamos até hoje migrando da rádio para o jornal e fazendo um jornalismo que procuramos, acima de tudo, ser independente e o mais transparente possível. Ô, Paulo, qual é a diferença básica que você vê no jornalismo feito no rádio, né? Que na verdade é radialismo, mas se faz informação jornalística também, para informação de jornal? Olha, Tilé, a diferença eu diria só que é uma questão de você estabelecer com que público você vai lidar. No rádio, a comunicação é mais interativa, porque parece que ela apaixona mais. Você se identifica com o ouvinte se identifica contigo, com a sua voz, com as suas tiradas. Você cria marcas e isso vai dando uma proximidade maior. No caso da imprensa, do jornal, no caso, você acaba tendo uma passagem um tanto quanto distante das emoções.
você opina, você escreve. Interessante é que, digamos, eu tenho esses 50 anos de jornalismo na Tribuna e parte deles ao mesmo tempo no Globo. Mas, observe, muitas vezes, quando eu escrevo um artigo, alguém diz: ah, vi você, escreveu aquele artigo. E dá vontade de perguntar: rapaz, ele vai me ver todos os dias. Ou pelo menos me lê todos os dias, porque você só lembra de mim quando eu escrevo um artigo, mas eu faço o jornal inteiro. Quer dizer, eu e a equipe, claro, vamos ser justos. O jornal é feito pela equipe, mas sou eu e a equipe que estamos trabalhando, mas não há identificação do personagem. Uhum. Isso é verdade. De fato, é porque a pessoa, inclusive, acontecem coisas interessantes. A pessoa fica ali ouvindo e fica imaginando como você é, né? Pelo que se passa pelo rádio. A pessoa fica, acha que esse rapaz é gordo, é careca, é magro, tem cabelo. Fica imaginando a figura daquela pessoa que está no microfone. É uma coisa gostosa isso com relação ao rádio, né, Paulo? É verdade. Isso é muito comum. Às vezes, você, ao se identificar numa situação qualquer... Eu fui a um médico essa semana, ele falou: Paulo Roberto Sampaio. E, cara, você trabalha na Rádio Excelsior? Falei: não, tem um colega homônimo, por acaso, mas eu faço só jornal hoje em dia, já fiz. Aí, de repente, ele, como era um contemporâneo de épocas, né? Ele logo lembrou: ah, sim, daquela equipe de França Teixeira e tudo mais, sei, lembro, pronto. Mas você vê, assim que acontece a interação. Bom, Paulo, você falou que entrou no rádio em 1969. Você entrou como repórter, como comentarista. O que é que você fazia no rádio naquela época? Eu era foca, e brilhante foca. Eu entrei como repórter e minha primeira missão foi cobrir o Leônico. Quer dizer, daí já dá para ver o nível do profissional que estava chegando. Fui cobrir o Leônico, meu irmão. E lá fui ganhando a simpatia de toda aquela turma, do Gomes, o goleiro, também apelidado de Pisca-Pisca, e de vários outros jogadores que marcaram aquela época do Leônico. O Leônico vinha de boas campanhas, 66 e 67, né? E justificava a cobertura. Ele não tinha torcida, mas tinha um bom time. Então, começamos por lá, mas sempre como repórter, e daí fui galgando os espaços naturais. O França gostou muito de mim e resolveu me puxar para o lado dele. E foi um grande professor a quem eu devo muito, como também devo ao meu amigo e querido amigo Zé Ataíde, ao nosso França, que Deus o tenha. Uhum. Você falou de Leônico aí, eu tenho uma história muito interessante sobre o Leônico, porque João Guimarães era um sujeito assim, muito esperto, né? Aquele cara que dava nó no bom sentido, dava nó em pingo d'água. E ele era formado em veterinária. E meu pai era diretor, se eu não estou me enganado agora, é Centro Zoológico da Bahia, alguma coisa assim, que ficava ali em Ondina. Então, ele enrolava. Meu pai era torcedor do Leônico, imagine. Um dos poucos torcedores do Leônico que eu conheci, meu pai. E aí, Guimarães queria sempre dar uma saidinha para resolver alguma coisa do Leônico. Ali ele não trabalhava quase nada. Aí ele colocou meu pai como conselheiro do Leônico. E aí, quando ele queria ser liberado para tratar das coisas do Leônico, conselheiro, vou ali tratar de assuntos do nosso clube. E dava no pé, velho. Pois é a própria figura. Uhum. Nosso João Guimarães era isso mesmo.
Eu acho que ele tinha um saco de naftalina, porque quando terminava o campeonato, ele pegava as camisas todas, não deixava ninguém perder. Ai de quem quisesse trocar a camisa depois do jogo, ia ter que marchar lá com dezão ou vintão, entendeu? Porque a missão era guardar as camisas para a próxima temporada numa bela naftalina e pronto. Verdade. Sim, Paulo, mas quanto tempo você levou no rádio? A minha passagem pelo rádio não foi longa, eu diria que uns 2 anos, mais ou menos, porque já em 1970, 1969, que foi o ano que eu entrei no rádio, nascia a Tribuna. Eu morava ali na Sete Portas, na Rua dos Bandeirantes, e por conta disso, óbvio, pegava um buzu, saltava em algum ponto e via ali pela Djalma Dutra, em direção à minha casa. E tinha assim uma referência da Tribuna de, poxa, já pensou trabalhar nesse jornal? Mas eu ainda não sou formado, na época eu tinha 17 anos, 17 anos, eu sou de 52, 69, tinha 17 anos. Então, de repente, num encontro casual na Fonte Nova, eu encontrei o editor de esportes da Tribuna, que foi Antônio Matos, e ele acabou me chamando para fazer Antônio um Matos, estágio. que foi delegado de Antônio polícia. Pereira de Matos Júnior. Isso, gente muito boa, gente finíssima. É, Uhum. queridíssimo amigo, delegado também, Isso. né? Então ele acabou me chamando e lá entrei. Minha carteira foi assinada no dia 1º de junho de 1970 e de lá para cá estou na Tribuna e continuo na Tribuna e espero viver meus últimos dias na Tribuna. Ao longo desse período, claro, eu tive várias experiências, como eu falei, eu trabalhei 20 anos no Globo, cobri 4 Copas do Mundo pelo Globo, cobri importantes eventos internacionais. Eu sempre, digamos, me licenciava, me afastava da Tribuna nesses períodos e logo depois retornava. Então, foram experiências vividas e que somaram muito na minha formação e no meu aprendizado. Aí você me dá uma oportunidade excelente agora de conversar sobre a Tribuna da Bahia. Porque eu sou de 1960, né? Tenho 60 anos completado. Você é menino, Tilene, Completei você é 60 anos, menino. completei 60 anos agora em 10 de maio. E tem algumas histórias assim que eu não tenho conhecimento muito profundo, é mais no ouvir dizer. Né? A Sim. Tribuna da Bahia nasceu, realmente era para combater Antônio Carlos Magalhães. Na época, acho que havia uma briga muito séria entre Joaci Góes e Antônio Carlos. Como é que a Tribuna surgiu e como ela se comportava naquele momento, Paulo? Olha, a Tribuna, em primeiro lugar, nasceu do idealismo de Elmano Castro. Ele era um empresário e que não se conformava a Bahia não ter um jornal feito em offset, que naquele tempo era o último avanço, que pudesse até mesmo ter cor, e que pudesse ter uma linguagem própria, moderna, e que viesse, vamos dizer, eu não diria competir, mas a se tornar uma alternativa para o leitor, que à época praticamente só tinha à tarde o Jornal da Bahia, Diário de Notícias e Estado da Bahia. Então a Tribuna chegou e com uma proposta definitivamente moderna. O Quintino de Carvalho, que foi o primeiro editor-chefe, a quem eu reverencio, que também já está no andar de cima, ele disse: eu não quero o jornalista tido como já passado, já formado em outras redações. Eu quero formar um time de profissionais. E foi ao mercado. À época, eu acho que a escola de comunicação, eu não tenho absoluta certeza, mas eu não sei se ela já existia. O fato é que ele foi na escola de direito e pegou uma turma.
uma turma extremamente talentosa, que tinha Jailson, Zé Augusto, Antônio Matos, o Wellington Cerqueira, que recentemente teve na Federação Baiana de Futebol, Roberto Pessoa, ministro do Tribunal de Justiça do Trabalho, né? E ele formou com essa equipe, a qual eu acabei integrando também, ele formou uma equipe que usava uma linguagem nova. Isso nos fez conquistar um público que buscava realmente a renovação. E foi muito boa a experiência, e a Tribuna marcou época naquela ocasião e seguiu daí para frente, procurando sempre inovar. Sim, então eu coloquei, eu acho que eu coloquei o A carro diante briga dos com bois. Antônio Carlos Magalhães. Não, acho que eu coloquei o carro diante dos bois. Ela não começou com esse intuito. Ela veio. Não. A briga acabou acontecendo quando o Joaci assumiu, não foi isso? Sim, sim, sim. Joaci sempre foi assim, um homem muito determinado, não é? E muito corajoso, um empresário que não media consequências se tivesse a defender um ideal, se tivesse a defender o que ele entendia como sendo algo construtivo para a Bahia, acima de tudo. E, em determinado momento, ele se atritou com o então governador Antônio Carlos Magalhães, que tinha fama de tratar os inimigos realmente da forma mais cruel possível. Já vinha fazendo isso com o Jornal da Bahia, que resultou naquela campanha Não Deixe essa chama se apagar, né? Então ele perseguiu muito o Jornal da Bahia, que definhou e adiante acabou fechando, né? E tentou fazer o mesmo com a Tribuna. Só que Joaci foi muito corajoso, enfrentou de frente, e naturalmente nós jornalistas, ou a nós jornalistas, cabia a missão de estar noticiando um cotidiano, mostrando as mazelas à época cometidas pelo senhor Antônio Carlos Magalhães, e foi assim que a Tribuna acabou construindo mais uma página da sua história e da sua vitoriosa passagem pela imprensa da Bahia. Uhum. E os jornalistas da Tribuna tinham dificuldade no relacionamento, por exemplo, alguém devia ser designado para cobrir alguma coisa do governo do Estado, né? E lá chegando eram maltratados porque eram da Tribuna, ou não tinha. O senador, ex-governador Antônio Carlos Magalhães, ele tratava bem aos jornalistas, ou por ser da Tribuna não tinha muita questão de boa vontade para dialogar? Observe, o jornalista tem que saber buscar a notícia e não pode ficar restrito a uma única fonte. O jornalista que se conforma com o BO, que, como nós chamamos, boletim de ocorrência, na Secretaria de Segurança Pública, era aquele jornalista que não ia adiante. Abrindo só um parêntese, falando do jornalismo policial, eu tenho que louvar nomes que passaram pela Tribuna, que fizeram história na Tribuna, como o Domingos Souza, o Vicentano. Sim, foi uma turma muito... Domingos também na Rádio Excelsior, quando eu estava lá, sim. Na Rádio Excelsior, trabalhou lá na Rádio Excelsior. Era uma figura sim, nossa, isso mesmo, né? O Chico Cachorro, cada um acabava ganhando um apelido. E todos foram assim, muito determinados na busca da notícia. Então, para eles, não tinha hora para sair em busca da informação. E muitas vezes nós, na Tribuna, antecipávamos casos rumorosos que pareciam sem solução,
E o jornalismo da Tribuna ia lá e descobria quem matou fulano, quem mandou matar, qual a origem daquela trama, e nós fazíamos aquelas historinhas que enriqueciam muito o jornal e o jornalismo. Hoje, infelizmente, já não se pode fazer tanto isso. O antigo advogado de porta de xadrez desapareceu, mas surgiram advogados que ficam a buscar o menor senão numa matéria produzida, em que há uma breve citação a alguém. Você colhe uma informação na Secretaria de Segurança Pública, aquele personagem é tido como culpado, o delegado é assim a fiança, você coloca ele como suspeito na matéria, mas adiante ele é absolvido. E aí ele vem e processa. Resultado, criou-se uma situação, eu tenho que admitir que todos nós temos nossos direitos, mas o que eu digo é que a coisa ganhou tal corpo que nós acabamos desistindo de fazer jornalismo policial por conta disso, entendeu? Infelizmente, nós somos obrigados a desistir. Agora, voltando ao que você me perguntou, do Antônio Carlos, casa um pouco com isso. Quer dizer, ele não tinha boa vontade de atender, mas os secretários acabavam atendendo, nós saíamos em busca de outras fontes, até mesmo do que acontecia no Parlácio. Nós acabávamos tendo amigos, parlamentares, deputados e tudo mais, que frequentavam o palácio e traduziam o que o então governador estava pensando ou pretendia fazer. Então, nós nunca passamos aperto. Aperto passamos, sim, com fechando as torneiras do governo em termos de publicidade, a Tribuna ficando sem receber publicidade, fazendo um cerco até mesmo a anunciantes da empresa, da iniciativa privada, entendeu? Isso nós sofremos muito. Mas, quanto à informação, a gente tirava de letra. Uhum. Teve uma época que a Tribuna passou por acho que um problema que quase fechou, não foi, Paulo? Foi, sim. Foi em meados da década de 90. Eu fui secretário de Estado nos anos de 89 e 90. Em 91, eu fui dirigir o jornalismo da TV Aratu. E lá fiquei até 93. Foi um pouco depois disso, em torno de 93 a 95, que os efeitos dessa perseguição, então, empreendida pelo governador Antônio Carlos Magalhães, que é bom que se frise, ao final, passado o tempo, nós nos cumprimentávamos e tínhamos uma relação muito cordial, talvez inspirada até mesmo no Dudu Luiz Eduardo, que era um grande amigo meu, por quem eu realmente louvo o talento, a capacidade e tudo mais. E ele dizia, vamos acabar essa briga, meu pai não tem nada contra você. Não, o negócio dele era com o Joaci, vamos acabar com isso. Então, eu acabei tendo uma relação boa com o governador Antônio Carlos Magalhães, graças à intervenção do Luiz Eduardo. De Neinha também, Antônio Carlos Júnior. Nós éramos contemporâneos, praticamente estudávamos juntos, fazíamos, sei lá, curso pré-vestibular juntos, e foram parceiros importantes nesse momento. Mas nós realmente tivemos um momento muito difícil e que Joaci teve mais uma atitude corajosa e ousada. Ele chamou os jornalistas e disse, eu cheguei ao meu limite. Tipo assim, aqui está a chave, é de vocês. Eu vou entregar a vocês uma empresa nova, saneada,
sem dever um centavo. Eu assumo todo o passivo da antiga Edisa, Editora da Bahia S.A. Criou-se, então, a Site Editora, que hoje é a mantenedora da Tribuna. Ele ficou com a Edisa, ficou com os pepinos, entregou a chave aos jornalistas e disse: agora vocês vão ter que ajudar a sobreviver e a fazer o jornal. O jornal é de vocês. Foi um momento muito marcante e muito importante, eu acho, que para o jornalismo da Bahia. E isso nos fez, talvez, o Tilemon, em termos de tribuna, aprender a enfrentar dificuldades. Porque a realidade de hoje não é tão diferente, não, Tilemon. Uhum. E nós enfrentamos. E nós estamos aí fazendo um jornalismo com 8, com 12 páginas, com 16, enfrentando a pandemia e, sabe, sobrevivendo, vivendo e tendo o nosso público leitor que se torna fiel, é até hoje fiel, e isso nos dá uma alegria muito grande em saber que existem aqueles que confiam e gostam da tribuna. Uhum. Bom, se eu entendi bem, qualquer coisa que eu fale errado aqui, você pode me corrigir e fica à vontade, viu, Paulinho? Se eu entendi bem, se formou uma cooperativa, vamos dizer assim, de jornalistas, é isso? E aí vocês assumiram o comando da tribuna, foi isso que aconteceu de fato? Exatamente. Uhum. Foi formada uma... até hoje? Não. Foi formada uma cooperativa. Como eu falei, esse fato ocorreu nesse ato que eu estava ausente. Quem era o editor-chefe era Raimundo Lima. Existiam outros colegas à época, Roque Mendes, nosso Roque, Mara Campos e mais um grupo de colegas jornalistas, e eles assumiram a responsabilidade, mas logo descobriram que era importante ter alguém, digamos, com experiência gerencial, administrativa, que pudesse intermediar determinadas situações. E vamos considerar que Joaci deixou 20 bobinas e que isso desce para 15 dias. Eu estou, assim, fazendo um cálculo. E onde é que compra a bobina? E quem vai dar o cheque? Então, os jornalistas à época, e sempre, nunca foi diferente, não eram milionários, nem tinham uma conta ouro, né, nem um cheque especial e tudo mais. Nós sabíamos, sim, que a saída de Joaci iria arrefecer os ânimos, ou seja, nós haveríamos de sobreviver sem a perseguição até então imposta, né? Mas isso não nos garantia a sobrevivência se não houvesse uma pessoa ou duas que pudessem assumir essa gestão. E os colegas à época convidaram Francisco Aguiar, saudoso Chico Aguiar, e Walter Pinheiro, que até hoje é o nosso presidente, para que assumissem a gestão. Então, Walter assumiu, Chico dividiu as responsabilidades com ele, ficando mais com a parte comercial, com a parte industrial, e Walter com a parte administrativa financeira. Foi a forma que nós conseguimos, na época, sobreviver. E assim foram alguns anos, até que, aos poucos, os colegas que integravam essa cooperativa foram eles mesmos desistindo e tomando rumo, tomando outros caminhos, entendeu? E o jornal foi como se renascendo, rebrotando e ganhando vida com Walter à frente como diretor-presidente e Chico Aguiar como o diretor comercial.
Ô, Paulo, me diga uma coisa, com o advento de sites, de redes sociais, essa parte do jornalismo impresso não está sendo muito prejudicada, não? Assim, tipo, como se fosse já uma coisa que está passando. Eu vejo que alguns tentam se reinventar, de colocar sites, colocar jornais em sites, informações no site, em nome do jornal e tal. Como é que vocês estão encarando esse momento com o advento das redes sociais, da internet, dos sites e tal? Olha, Tilemon, eu sempre entendi que os desafios na área de comunicação vêm quase que da origem, vamos dizer, para não dizer da origem do homem, mas da origem do século passado, né? O rádio, de repente surgiu a televisão, o negão achava que não vai sobreviver o rádio. A televisão só tem a imagem, você vê a coisa, e de repente a televisão está aí, se estabeleceu, está muito bem, e vem a TV a cabo, e vamos nós evoluindo para os sites, os blogs, e cada um conquistando o seu espaço. É evidente que é uma concorrência absolutamente desleal. Desleal não por desonestidade, eu digo assim, ontem, às 23 horas, nós já tínhamos o prefeito eleito, o que, aliás, não era surpresa. Isso aí você podia até antecipar no meio da tarde. Mas os vereadores eleitos. Mas para o jornal, essa notícia só foi ser veiculada no dia seguinte, às 7 da manhã, é que as pessoas começam a ler o jornal. Muito bem. Então, o que é que nos cabe? Nos cabe sempre nos debruçarmos sobre a notícia e, a partir da notícia, buscar uma forma diferenciada de interpretá-la, de comentar a notícia ou de buscar uma abordagem inédita. Nós não podemos brigar com sites, com blogs, na base de eu vou dar a notícia. Eu vou dar, não, eles vão dar na frente. Não tem como, são raros os momentos em que o jornal dá um furo num site ou num blog, pela velocidade com que eles atuam. Mas nós normalmente encontramos espaço, encontramos pautas que vão abordar ou vão aprofundar temas que o site ou o blog não tem como aprofundar. Por quê? O site blog é uma notinha de 3, 4 parágrafos, quanto muito 5. E são raras as notícias dadas em 5 parágrafos. Os portais, sim, esses têm uma senhora estrutura, dão até matérias maiores. Mas, na verdade, o site, o blog, dá coisa muito reduzida, muito sucinta. E nós, no caso do jornal, nós procuramos desdobrar aquela notícia. Por exemplo, amanhã nós estamos dando o quê? Qual foi o avanço conquistado pelas oposições? No caso, o grupo do prefeito ACM Neto, onde ele avançou, considerando os principais municípios do estado. E quem efetivamente ganhou essas eleições no estado? Então aí você faz um trabalho de informar e comentar. O DEM e seus aliados tiveram um crescimento grande nos grandes centros e disputam 2 para esse segundo turno, que é a Prefeitura de Vitória da Conquista, com Wesley Guzmão, e a Prefeitura de Feira de Santana, com Colbert Martins. Ambos são do PMDB, que é aliado do prefeito ACM Neto. Mas já no outro lado, os partidos que mais fizeram prefeitos foram aliados do governador Rui Costa. O PP,
do Leão, e o PSD do Otto Alencar. Então, veja bem, nós não nos limitamos a dar a notícia. Nós vamos aprofundar essa discussão, mostrar o que isso representa, como cada grupo chega a 2022 e o próprio PT como chega em termos assim de imposição de nomes. Eu acho que o PT, se for inteligente, e o governador Rui Costa é um homem muito inteligente, ele deve ter habilidade suficiente de armar um time para ganhar. E não se lançar numa aventura, seja com quem for. Eu não entendi muito essa aventura na Prefeitura de Salvador. Até hoje eu busco quem me explique. Claro que o governador disse que era renovação de quadros e tudo mais, mas eu acho que ele acabou se expondo numa eleição que o Neto estava muito bem posicionado e que ele poderia ceder a cabeça de chapa a um outro partido da sua coligação e se distanciando, quem sabe, ou emprestando um apoio, mas sem ir para a linha de frente, como ele acabou indo nos últimos dias da campanha, jogando o prestígio dele, pedindo o voto dos baianos, dos soteropolitanos, por conta de tudo que ele fez e realmente tem feito muito por Salvador e pela Bahia. Mas não é com uma candidata que, infelizmente, não tinha perfil para ganhar de Bruno Reis. Se você, que é do meio, não conseguiu entender, imagine a mim, por exemplo, que sou de um meio também de informações, mas que eu também, sinceramente, não entendi nada com a indicação dessa Major Denise, com todo respeito, viu, a Denise, né? Mas realmente não entendi coisa nenhuma nessa indicação aí. Eu acho que teriam outros nomes dentro do próprio PT, né? Sem a menor dúvida. Eu não entendi essa também, não, sinceramente. Sem a menor dúvida. Olha, eu chegava em grupos de amigos e por acaso me perguntava, rapaz, eu até gosto de Rui, eu queria votar na candidata dele, mas como é o nome dela? Erenice, né? Quer dizer, está parecendo que eu estou criticando a Major Denise de forma alguma. Uhum. Eu acho que ela cresceu muito, ela construiu uma carreira, ela deve ser uma deputada estadual ou, quiçá, até federal, muito bem votada. Ela mostrou a força da negritude, a força realmente da mulher, porque de repente está parecendo que eu estou aqui a desmerecê-la. Não, nós estamos falando de uma coisa muito básica, muito óbvia, muito clara. Era uma eleição. Exato. E eleição passa por estratégia. Como você deve jogar. Por exemplo, Lula errou há 2 anos atrás. Errou quando insistiu em ter um candidato do PT que seria o Haddad. Se ele apoia Ciro Gomes, muito provavelmente o resultado da eleição seria outro. Então ele foi orgulhoso, vaidoso e tudo mais, e insistiu com um nome que não dava a liga. Resultado, perdeu a eleição e tal que está aí. Muito bem. No caso de 2022 aqui, eu acho que o governador Rui Costa deve reunir seus pares, entendeu? E sentar-se à mesa, assim, desprovido de qualquer tipo de vaidade. Gente, vamos lutar para ganhar. Quem é o homem? É Otto? É Otto. Quem é o homem? É Coronel? Quem é o homem? Vamos lá. Quem quer que seja, entendeu? Ele tem que escolher. E pode ser Wagner também, não tem problema, entendeu? Mas seria um bom nome. Mas ele não pode dizer tem que ser do PT. Isso ele não pode ser. Na associação municipal você tinha Lídice da Mata, você tinha até no PT Pelegrino, você tinha outros nomes, vamos dizer assim, mais palatáveis que o eleitor já conhecesse.
independente dele ter podido passar um tempo formando esse quadro, né, numa secretaria que tivesse posição estratégica e que acabasse tendo uma visibilidade como o Bruno Reis teve. Paulo, me diga uma coisa, você acha que Antônio Carlos Magalhães Neto, depois dessa vitória, o DEM se fortalecendo no interior, ele passa a ser um candidato forte para o governo do Estado de 2022? Ah, sem dúvida. Eu acho que hoje ele é um quadro com todas as condições de brigar e de tentar conquistar o governo do Estado em 2022. Ele é muito habilidoso, ele é inteligente, ele é sagaz, ele tem um partido que cresceu nessas eleições e que tem, por enquanto, o presidente da Câmara. E eu não duvido que o presidente da Câmara seja reeleito, principalmente se ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ele vai chegar cacifado e vai chegar em condições de enfrentar qualquer nome. Eu diria que é uma eleição sem favorito, independente de saber quem vai ser o nome escolhido pelo governador Rui Costa. Já que a gente enveredou por esse lado de política, aí só mais uma pergunta. Você falou lá atrás, nessa entrevista aqui, nesse papo, da maneira hábil, né, do Luiz Eduardo Magalhães, o falecido Luiz Eduardo Magalhães. E eu ouço as pessoas dizerem, você como é do meio, é mais fácil de me dizer se isso é verdade ou não, eu ouço as pessoas dizendo o seguinte, que Luiz Eduardo ele tinha uma facilidade de convencer as pessoas, quer dizer, era um hábil político de conseguir unir, né, até em situações complicadas, difíceis. Você acha que se ele não tivesse falecido, ele teria sido um grande candidato, um nome forte a possível presidente da República, Paulo? Eu não tenho dúvida. Que eu ouço muito essa história dos bastidores e tal. Sim, sim, sim. Eu não tenho dúvida. A morte de Luiz Eduardo, eu acho que foi uma das maiores perdas que a Bahia e o Nordeste experimentaram. Eu te digo um negócio. Luiz tinha condições não só de ser governador, como de ser presidente da República e de conduzir o país para um processo de crescimento que nenhum dos outros que de lá para cá surgiram como presidentes conseguiria ou conseguiu. Então, eu me lembro que no dia da morte do Luiz Eduardo, eu escrevi um artigo e pedi ao amigo Demóstenes Teixeira, que era o editor-chefe do Correio, para publicar no Correio. O título do artigo foi A Morte do Amanhã, pelo que eu sentia que representava aquela perda. Era a morte do amanhã, o amanhã que nós não chegamos a viver. Luiz Eduardo era absolutamente isso. O amanhã que nos foi arrancado brutalmente e que até hoje nos faz uma falta enorme. Agora, uma pergunta que acho que é difícil, você pode até citar mais de um, porque em 50 anos citar. Qual foi o seu momento mais feliz na Tribuna da Bahia? Já que estamos falando dos 50 anos da Tribuna da Bahia. Rapaz, antes de dizer o momento mais feliz, eu diria os dois momentos assim mais marcantes. Uhum. O feliz eu já estou com ele aqui na cabeça. Estou comemorando ainda ali 2-1. Não precisa nem dizer qual foi esse. Mas eu diria os mais marcantes foram duas edições que eu diria que eu fiz extremamente contra o Estado. Foi um acidente com um trem que transportava gasolina e que virou, chegando em Pojuca, isso virou no meio da tarde, sei lá,
e as pessoas não se deram conta que um filete de gasolina escorria pelo meio-fio, né? E por volta de 8 e pouco da noite, alguém jogou uma baga de cigarro, usando uma linguagem bem coloquial, e ocorreu aquela explosão. Foram 99 mortes. Nós começamos a trabalhar por volta, nesse caso, quase por volta de 9 da noite. Por volta de 1 da manhã, eu conseguia sair com a primeira edição, que a manchete foi: "Isto foi um crime". E continuamos trabalhando. E por volta de 5 da manhã, nós então já tínhamos recolhido muito mais informação, imagens da tragédia e tudo, porque o jornalismo é isso. Nesse momento, você tinha que ter a velocidade para atingir todo o Estado e não decepcionar o seu leitor. Então, ele teve que sair com uma edição que já continha muito conteúdo. Eu participei, inclusive, da cobertura. Fui para o antigo Hospital Geral do Estado, HGE, que era ali no Canela. Fizemos esse primeiro clichê, foi um crime, e adiante. Saímos às 4h30, 5 da manhã. Terminamos de fechar, que rodou 6 e pouco, foi para a banca às 7h30, 8h. E quem vai pagar por esse crime? O que eu me lembro é que eu consegui vivenciar todo aquele drama, as pessoas queimadas, que é uma imagem pavorosa. E eu que tenho uma certa resistência a sangue, a essas situações, mas vivenciei tudo aquilo e produzi o conteúdo necessário com colegas como Jaciara e outros mais. Mas quando eu cheguei em casa, eu desabei. Quer dizer, só ali, talvez toda a adrenalina que eu usei para fazer a edição chegou ao fim ali, eu praticamente desmaiei. Esse foi um dos momentos. O outro, que eu estava cobrindo, inclusive, foi a queda da emenda Dante de Oliveira, que iria nos trazer de volta as eleições diretas. Eu fui a Brasília com todo brasileiro confiante de que a emenda ia passar. E, infelizmente, não passou. Então, foi um momento muito triste, muito triste. Nós que lutávamos pela redemocratização do Brasil, tivemos essa perda. Mas nada como um dia depois do outro e adiante nós conseguimos ter as eleições diretas. E o momento de maior alegria foi a conquista do bicampeonato brasileiro. Olha quem tem 2 estrelinhas, sabe? De futebol pelo nosso Bahia. Eu escrevi uma crônica na primeira página em forma da faixa do Bahia, em que eu retratava cada momento daquele jogo, dizendo que o sangue que escorria no rosto de Paulo Rodrigues e ou seja, independente do coração tricolor, foi o momento de maior alegria fazendo a tribuna. Agora, eu te digo mais, eu vivo alegria todo dia, porque a tribuna, ela me dá um prazer muito grande de fazer o jornal. Eu acho que quem não tem o jornalismo no sangue não deveria ir fazer jornalismo. Fique em casa, procura outra profissão, entendeu? Eu fiz a faculdade de economia e depois me encontrei e fiz jornalismo. Então, de repente, o que custa? Porque você ir fazer jornalismo pensando no relógio de ponto, você vai ser um mau jornalista. E você não vai conseguir brilhar, não vai conseguir viver essa emoção que eu vivo a cada dia, sabe? E vai ser uma pessoa frustrada. Então procura outra profissão. Só faça jornalismo se você amar o jornalismo, amar o que faz. Sensacional. Paula,
todos esses meus papos aqui, desde lá da época da Rádio Metrópole, aliás, foi um ano, o primeiro ano foi na Rádio Tudo FM, depois 4 anos na Rádio Metrópole, o Papo com Tilé. Foram quase 1000 programas. E eu, pouquíssimas vezes, quando eu não dominava o assunto, eu preparava algumas perguntas para não ter que passar pelo dissabor de não saber o que perguntar para o convidado, né? Mas aqui também eu faço a mesma coisa. Eu não vim para aqui com nenhuma pergunta feita. Essas perguntas são frutos do papo, como a coisa vai se desenrolando e tal. E aí agora, eu estava me lembrando aqui de um outro fato que deve ter sido marcante, que morreram muitas pessoas também. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse episódio da morte do candidato a governo do estado, Clériston Andrade, ocorrida num helicóptero, me parece que tinham mais 10 pessoas, inclusive um queridíssimo desportista chamado Fernando Presídio, que foi presidente do Ipiranga. E antes do Palestra. Isso. Então, eu me recordo, assim, puxando um pouquinho pela memória, que foi um outro fato que você deve ter vivenciado, que você já estava no meio do jornalismo, né? E que foi de uma repercussão extraordinária. Inclusive, esse fato triste, tem uma coisa assim que eu dou muita risada, imagino que se pode uma coisa dessa, né? Muita risada, porque quando nós chegamos na Rádio Sociedade da Bahia, contratado por Pedro Irujo, veio a morte do Clériston. E aí, tinha um diretor que faleceu recentemente, chamado o senhor Alfredo Raimundo Filho, que era diretor da Rádio Tupi, faleceu esse ano. Alfredo Raimundo é uma figura maravilhosa. Que olhou assim, ele não conhecia ninguém ainda, ele tinha sido contratado por Pedro Irujo aquele momento, né? Ele tinha pouco tempo em Salvador, então ele olhou para um lado, olhou para o outro, e disse: quem topa, quem é que aceita aí fazer a transmissão do enterro de Clériston Andrade? Aí olhou um para o lado, olhou um para o outro, surgiu o primeiro nome, Edmundo de Carvalho. Aí chegando em Salvador, com aqueles safaris tipo de Silvio Santos, o narrador esportivo JJ, né? Que se diz que nem Silvio Mendes, o negro mais bonito, o negão mais bonito do Brasil. E aí os dois caras um para o lado do outro: vamos levar Tilemon. Aí lá vou eu também. E aí começa a transmissão, aqueles carros que... Como é que chamava aquilo, rapaz? Me falha a memória agora. Era o carro que você falava... funerário. Não, o carro que você falava de qualquer ponto da cidade. E a Rádio Sociedade era perto do cemitério do Campo Santo, né? E aí começou a transmissão do enterro. Meu amigo, nosso queridíssimo e saudoso Edmundo de Carvalho, pai do nosso querido Edmundo Filho, que é integrante do governo do Estado da Secretaria de Comunicação, né? Resolve rezar uma Ave Maria na abertura dos trabalhos. Meu amigo, aí lá vai ele. Quando ele termina a primeira parte, que ele vai Santa Maria, Mãe de Deus, ele não lembrava mais da oração. Ele se esqueceu, ele não sabia o que dizer. Aí, para tapear, para não parecer que ele esqueceu, ele desligou o microfone, ficou aquele osso... A transmissão, né? Provocada pelo carro, VHF, o carro de VHF da Rádio Sociedade. E aí ninguém entendia. Ele aí volta, como se tivesse saído do ar, e a rádio voltando, ele começa a Ave Maria de novo. Só que ele também, na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, ele não houve jeito, ele não lembrava de jeito. Rapaz, caio eu, imagine, dentro de um cemitério cheio de gente da classe política, uma comoção, caio eu em gargalhada. Porque eu estava rindo, não do enterro, lógico, evidente, não da morte de ninguém, de nenhum daqueles, mas de Edmundo não conseguir fazer a oração que ele mesmo se propôs a fazer. Foi ele que começou a orar pelas almas que estavam ali. Sim, Paulo, então deve ter sido um outro fato marcante esse, né? Sim, sem dúvida. Foi também. Interessante é que nesse episódio, você que acabou encontrando um viés de humor num momento tão delicado, tão trágico e tão doloroso, eu também acabei propiciando, me envolvendo e assim construindo. Ocorreu a tragédia, a queda do helicóptero. Bom, nós sabíamos mais ou menos quem estava no helicóptero. Todos nós tínhamos uma relação de quem estaria no helicóptero. E eu acabei conseguindo a relação, todos nós não. Existia uma relação e eu acabei conseguindo essa relação. E coloquei na primeira página a relação dos mortos.
Entre eles, um publicitário chamado Mário Pontes, me parece, exatamente, Pontes, querido amigo. E ele, abençoado por Deus, de última hora não embarcou no helicóptero. Quando chegou no dia seguinte, sai o jornal, todo mundo ávido para ler a notícia, né? O jornal, a edição se esgotando, e lá estava constando a morte de Mário. De repente ele chega num determinado ambiente, todo serelepe, Viviam da Silva. Ele só voltou a sair pela janela correndo. Então foi uma barrigada, mas daquelas que a gente tem até prazer em dizer que acabou sendo uma vítima menos e tudo mais. Mário depois sempre brincava comigo, mas você me matou. Eu digo, não matei não, me ressuscitei, porque ele queria que eu registrasse que ele não morreu. Eu digo, não, a tribuna não vai fazer isso, a tribuna vai dizer que você nasceu de novo. Ele ria muito e nós registramos que ele realmente, graças a Deus, não embarcou. E nós gostaríamos que nenhum daqueles 10, 11 que lá estavam, entre eles nosso querido Fernando Presídio, viesse a falecer naquele momento. Mas são coisas da vida, né? É verdade. Minha querida companheira Isaura Maria, radialista Isaura Maria, lembrando aqui que também é pai de Almir Santana, da Rádio Excelsior. É verdade, é verdade. Almir Santana foi meu diretor na Rádio Tudo FM. Outra grande figura, irmão de Edmundo Filho, né? E está mandando um grande abraço para você, Paulo, dizendo que não lhe vê há muito tempo. Retribua! Ela está assistindo a nossa live. Paulo, muito obrigado, viu, querido? 1 hora de relógio, estamos completando aqui agora. Foi uma live maravilhosa, maravilhosa. Pelo conteúdo, aquilo que eu falei antes. Eu não me preocupo com se tem 10, se tem 20, se tem 50, se tem 100 assistindo. Me preocupo em oferecer bom conteúdo, porque eu acho o seguinte, que essa febre de lives um dia vai acabar. Vai sobreviver aquelas que tiverem conteúdo, aquelas que marcaram com jornalismo sério, né? Então, eu me preocupo com isso aí, para mais adiante continuar fazendo as minhas lives aqui, sem a preocupação de ter milhões de seguidores, milhares de seguidores, nada disso. Eu gosto de fazer o meu jornalismo, né, com seriedade. A minha intenção é essa, fazer com conteúdo sério, sem mentiras e tal. Então, Paulo, muito obrigado, meu querido. Foi um prazer enorme lhe ver, lhe assistir aqui comigo, né? Tantos anos que eu não lhe vejo, como também Isaura está dizendo aqui que tem muito tempo que eu não lhe vejo, né? Essa pandemia afastou ainda mais as pessoas, né? Sim. Não porque quiséssemos, mas porque realmente era uma coisa a se adotar, né? Então, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Foi uma alegria enorme ter você comigo aqui nesta noite de segunda-feira, depois de uma grande vitória tricolor contra o Curitiba por 2-1. Agora eu vou comemorar. Vê se você me deixa tomar uma cervejinha agora para comemorar esse 2-1. Tilemon, muito obrigado a você. E eu quero lhe parabenizar, acima de tudo, porque foi, além de ter sido um papo muito agradável, nós não discutimos, não criamos uma pré-pauta, nenhuma pergunta feita foi ensaiada. Isso dá uma naturalidade muito grande. Então, você está de parabéns, foi o seu talento que prevaleceu como entrevistador. Eu faço aqui questão de lhe elogiar merecidamente. Obrigado. Um abraço a todos que nos assistem.